Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que tranquilos e espero que firme no seu propósito de estudo e de dedicação diária. Meus queridos, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dos crimes contra o patrimônio. Então, nós já estudamos sobre roubos, furto, apropriação indébita, receptação, veja, extorsão, extorsão mediante sequestro. E hoje nós vamos aí nessa sequência de crimes patrimoniais. Lembrando a vocês que o crime de estelionato, na verdade, aqui o nosso verbo nuclear, ele é obter. De forma que, diferente do furto, do roubo, em que o autor do crime ele subtrai, diferente da apropriação indébita, em que o autor do crime se apropria de algo que ele legitimamente recebeu, aqui, no crime de estelionato, o autor ele vai se utilizar de mecanismos, artifícios, subterfúgios para fazer com que a vítima, de forma equivocada, lhe entregue a vantagem pretendida. Então, veja que, na verdade, a gente vai estudar hoje que no crime de estelionato, a vítima sempre pensa que está fazendo um mega negócio dentro daquela situação, quando, em verdade, ela nada mais está fazendo do que entregando uma vantagem indevida para o autor do estelionato, ok? A primeira coisa que nós temos que saber com relação ao crime de estelionato, e isso nos últimos tempos tem sido cobrado em prova, é o fato de que, se a vítima, ela, por alguma razão, não tem um discernimento razoável, isso não será crime de estelionato. Ou seja, se de alguma forma essa vítima ela não é totalmente capaz, ou por alguma razão, naquele lapso temporal, ela não tem esse discernimento, na verdade, nós não estaremos diante do crime de estelionato, mas sim do crime de abuso de incapazes. Então, muita atenção que vira e mexe, ok? As questões de prova tem trazido o artigo 173 junto com o artigo 171, que é o de estelionato. Então, veja, a vítima enganada ela tem que ser capaz, com pleno discernimento, daquela dinâmica fática em que ela está inserida. Ou seja, ela tem que saber exatamente, por exemplo, sobre aquele negócio jurídico que ela está celebrando. Se for vítima incapaz, estaremos diante do crime do 173. Ainda, se se tratar de vítima sem qualquer capacidade de ser iludida, como assim, gente? Uma pessoa que tem uma debilidade mental, ok? Uma incapacidade mental plena. Nesse caso, será crime de furto e não crime de estelionato. Então, veja que nós temos aqui dois tipos de incapacidades diferentes. Aquela incapacidade que é vinculada a um tipo de anomalia mental, que é o débil mental. Veja, essa terminologia ela está ultrapassada, ok? Nós não podemos mais atribuir essa denominação para as pessoas deficientes. No entanto, essa é a nomenclatura que ainda reside no Código Penal. Tá? Nosso Código é da década de 40, e veja aqui, quando o legislador colocou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, esse estatuto ele não se preocupou em realizar as alterações no Código Penal, no tocante a essas nomenclaturas. Por isso que hoje nós ainda vamos tratar débil mental, porque dessa forma é que é trazido no Código Penal. Portanto, se essa anomalia psíquica for a ponto de ser uma debilidade mental, veja, isso será o caso de furto. Se, por outro lado, for uma reduzida capacidade de discernimento, mas que não consiste em uma incapacidade absoluta, isso, gente, é artigo 173, que é o crime de abuso de incapazes. Então, veja, abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade
paixão ou inexperiência de menor, veja, criança e adolescente, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de atos suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Então, muito cuidado com o crime de estelionato, com o crime de abuso de incapazes. Veja, debilidade mental é uma debilidade relativa, ok? Tudo aquilo que é debilitado é algo que atinge aquela condição, mas não é algo de natureza plena, tá? Nessa situação, abuso de incapazes, ok? Agora, veja, dentro da essencialidade do nosso crime, que é o crime de estelionato, propriamente dito, nós temos que entender, portanto, que como o verbo do tipo ele é obter, veja, se eu obtenho algo, é porque alguém me entrega. Claro, veja, não sou eu quem efetivamente pega a coisa, por exemplo. Quando eu faço isso, isso é subtração. Subtração sem violência e grave ameaça é furto. Subtração com violência ou grave ameaça é roubo. Agora, veja, aqui o nosso verbo é obter. Então, ora, se eu estou obtendo, é efetivamente porque alguém me entregou. Então, veja, obter para si ou para outrem, ou para terceira pessoa. Portanto, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, veja, induzir alguém em erro é simplesmente você criar uma situação de erro na qual a vítima interprete e pense que esteja vivenciando algo válido. Então, como que eu vou manter a pessoa em uma situação equivocada a ponto de ela me oferecer, dela me fornecer essa vantagem ilícita? Ora, mediante artifício, mediante ardil. O que é artifício? Ora, mecanismo de natureza material, um cheque falso, um documento falso, isso pode ser um mecanismo, um artifício. O que é ardil? Ah, fulano ele é ardiloso, uma pessoa que se utiliza de subterfúgios para trabalhar no convencimento de alguém, ok? Qualquer coisa, meus queridos, que com isso se pareça, é, portanto, o crime de estelionato. Então, veja que haverá aqui a emprega de um meio fraudulento para que essa vantagem ela seja indevidamente obtida, ok? E aí, veja, portanto, a nossa conduta, ela nada mais é do que empregar o meio para conseguir vantagem, em prejuízo de alguém. Portanto, a gente tem a fraude, que é esse mecanismo, esse artifício ou esse ardil, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Então, vejam, todos esses são os elementos que constituem o crime de estelionato na sua essência. Perfeito? E aí, veja que essa conduta do agente destinada a obter a vantagem ilícita, ela deve estar pré-estabelecida e gerar esse prejuízo, ok? Então, veja, o prejuízo ele pode ser tanto na perda do patrimônio, quanto no fato de a vítima deixar de ganhar alguma vantagem patrimonial em razão da fraude empregada pelo estelionatário. Então, veja que nessas condições é necessário que haja esse efetivo prejuízo, porque, afinal de contas, gente, nós estamos dentro dos crimes contra o patrimônio. Portanto, aqui, no crime de estelionato, veja, o nosso bem jurídico tutelado ainda é o patrimônio, de modo que, portanto, para a efetivação, a consumação desse crime, é necessário que haja
esse efetivo ganho por meio da fraude que é empregada. E aí, veja, algumas questões interessantes com relação à fraude eletrônica. Então, veja, se porventura eu empreguei uma fraude eletrônica para conseguir transferência bancária, isso não é estelionato. Isso é furto mediante fraude, ok? Porque, veja, aqui nós temos uma subtração, porque a transferência que é realizada da vítima não é ela quem voluntariamente a exerce. É um fraudador que macula o mecanismo eletrônico para conseguir realizar essa transferência em nome da vítima. Então, por exemplo, eu tenho uma conta bancária, que provavelmente não vai ter nenhum dinheiro, mentira, vai ter cheque especial. Ah, professora, eu não tenho dinheiro, mas tem um cheque especial, que é o limite do banco. Serve perfeitamente, serve para o nosso exemplo. Você está lá, né, estudando igual um condenado, tem lá o seu limite do cheque especial. Então, veja, nesse caso, suponhamos que alguém invadiu a sua conta e efetivou uma transferência em seu nome para outro destinatário. Veja, nesse caso, gente, não é estelionato. Por quê? Porque o nosso verbo ele é obter. E, na verdade, a rigor aqui, o que aconteceu? O hacker é quem efetivamente subtraiu, porque foi ele quem acessou a conta bancária e foi ele quem realizou essa transferência. Só que, veja, nessa nossa narrativa, isso daí é um furto qualificado mediante emprego de fraude. Ok? Então, é uma forma qualificada de furto, mas, portanto, não se cuida de crime de estelionato. Ok? Agora, veja, ainda dentro das generalidades do estelionato, nós temos que também falar um pouquinho sobre a questão do estelionato e do uso de documento falso. Então, veja, muitas vezes, na verdade, muitas vezes não, em se tratando de crime de estelionato, os bons estelionatos, digamos assim, eles sempre estão aglutinados com uma boa falsidade documental, ok? Porque, gente, uma coisa é você, por exemplo, constatar um estelionatário só com o gogó. Como assim só com o gogó? Ah, o cara é muito bom de conversa. A mulher é muito boa de conversa, a ponto de induzir a vítima em uma situação de erro e a ponto de fazer com que essa vítima lhe entregue essa vantagem. Mas, veja, na maioria das vezes, os estelionatos maiores, eles sempre são acompanhados de algum tipo de falsidade documental. Por quê, gente? Porque documento, papel, são mecanismos que dão mais segurança, mais substrato na fala do estelionatário. Porque é algo documental. Então, a vítima ela vê aquilo ali, ela vê aquela escritura falsa de um terreno e, pô, ela acredita que é verdadeira, porque é um documento, é um papel, tem lá o carimbo do cartório. Então, a vítima, quando ela, em uma tratativa, em uma dinâmica criminosa, na qual tem ali um estelionato, quando ela é tratada, induzida nessa situação de erro, com esse substrato material, ela se sente mais segura de realizar esse negócio, ainda que se cuide de um crime de estelionato. Então, por exemplo, suponhamos que eu chegue aqui na LAC, né? Não sei se vocês já tiveram aula com o professor Marciano, com certeza vocês tiveram, né? Uma pessoa caricata, com aquele cabelinho enroladinho dele. E aí, suponhamos que eu chegasse aqui e dissesse, pessoal, olha só, o professor Marciano, ele não está legal, ele está malzão, está com depressão, vamos fazer uma vaquinha para a gente pagar um tratamento para ele. Gostaria, né, vou deixar a conta bancária aqui, cada aluno dá lá que deposita aí o quanto achar que pode ajudar esse professor. Mas isso aí, vida que segue. Então, veja, pô, nesse meu primeiro exemplo, só na minha fala, a forma como eu me expressei, meio que muitos de vocês com certeza iam pensar assim, pô, na verdade, isso aí está muito mal contado, né? Essa historinha aí, não sei, hein? Acho que isso daí, eu não vou colaborar, não me convenceu. Então, veja, claro, muitos provavelmente seriam induzidos em erro,
para depositar esse valor na conta bancária. Mas muitos também não seriam tão facilmente induzidos. Então, nesse caso, aqueles que depositaram o dinheiro na conta bancária para retirar o professor Marciano da depressão, veja, eles foram vítimas do estelionato. Porque quando eles depositaram, eu obtive, portanto, essas vantagens indevidas. Agora, por exemplo, cheguei aqui, falei, pessoal, olha só, não sei se vocês conhecem, esse aqui é o professor Marciano com uma foto, né? Então você já vai ficar chocado, assim, que ele é meio feio, né? Falar, meu Deus, que professor, né? Esse professor não tem salvação, gente, como que deixa, né? Eu falo, olha, tem aqui o professor Marciano, estão vendo a situação dele, ó. Tem como a gente está querendo fazer uma cirurgia plástica nele, mudar tudo, ele não está legal, olha só, tem os exames aqui médicos, ele já tá legal, já está bom para fazer a cirurgia, tem uns laudos psicológicos, então eu venho aqui e mostro esses documentos para vocês, laudos dizendo que ele está com depressão, fotografia que ele está louco, um áudio de alguém se passando por ele chorando, que está muito feio, que ele quer mudar. Então, veja, nesse meu segundo exemplo, esse atestado médico falso, essa fotografia dele, na qual eu disse que ele forneceu, esse áudio que alguém gravou, eu mesmo posso ter gravado. Veja, a pessoa, a vítima, ela fica mais ali segura de ser convencida daquela situação. Então, sempre que o estelionato ele se respalda em algo material, veja que, nesse caso, pessoal, as vítimas elas são induzidas em erro de maneira mais facilitada, ok? E aí nós temos essa dicotomia. Ora, se eu, por exemplo, me utilizo de uma escritura falsa para vender para você um terreno que não existe. E aí? Eu respondo por quê? Por quais crimes? Estelionato e também o crime de falsificação de documento público. Então, veja, na verdade, o que acontece? Nós temos duas correntes. Uma, que é a primeira, do STJ, que trabalha concurso material de crimes. Qual o fundamento do STJ? Ué, estelionato tutela crimes contra o patrimônio. E falsificação de documento público tutela crimes contra a fé pública. Então, veja, de acordo com a STJ, são crimes que tutelam bens completamente diferentes. De modo que, nessa minha narrativa, por exemplo, da escritura falsa, né, eu responderia tanto pelo crime de estelionato, como também pelo crime de uso de documento falso. Então, veja, os tipos penais protegem bens jurídicos diversos, além de o delito de falso se consumar anteriormente à consumação do estelionato. Como tem duas condutas produzindo dois resultados distintos, a gente tem o concurso material de crimes. Perfeito. Essa é, portanto, a primeira corrente do STJ. Agora, veja, a segunda do STF responde pelos dois crimes em concurso formal. Como assim? Ora, nós temos bens jurídicos diferentes. Agora, concurso formal, porque em uma única conduta você tem dois resultados. Então, veja, nós estamos lidando aqui com o uso de documento falso. Então, eu tenho um documento que foi falsificado. Então, eu tenho, primeiro, um crime de falsificação de documento. Depois, eu tenho aqui um crime de uso. E depois, eu tenho o crime de estelionato. Perfeito? Com relação ao uso e ao estelionato, para o STF, bom, eu tenho uma conduta só, que é o uso, produzindo dois resultados. O uso de documento falso e estelionato. Portanto, nesse caso, veja, concurso formal, porque eu tenho uma ação, que foi o uso de documento, que acabou constituindo dois resultados, ok? Então, veja, com relação ao STJ, concurso material, com relação ao STF, concurso formal de crimes. Tudo bem? Então, veja, o uso do documento falso é apenas o meio utilizado para fraudar. Perfeito. E aí, gente, dentro ainda desse contexto
das falsidades, do documento falso ou da falsificação de documento, nós temos uma questão muito interessante, que é a que trata do crime impossível, que é o crime oco. Veja, se o meio utilizado pelo fraudador não tiver nenhuma aptidão para enganar a vítima, como assim? Pô, um meio que, cara, você olha, fala, não, isso aí esse documento aqui está rasurado, isso aqui é um documento falso. Então, você, a olho nu, você propensa a vítima, você suposta a vítima, já vai constatar que aquilo ali está errado. Você não vai ser induzido a nenhuma situação de erro, longe disso. Então, veja, nesse caso, o que acontece? Nós vamos estar diante de um crime impossível, ok? O crime impossível, que possui redação prevista lá no artigo 17 do Código Penal, o que ele diz assim? Olha, quando pela absoluta impropriedade do meio ou ineficácia do objeto utilizado, considerar-se-á que o crime ele é impossível. Então, ao agente não poderá ser imputada nenhuma prática. Por quê? Ora, porque em nenhuma hipótese esse crime poderia ter uma probabilidade de consumação, que no caso, portanto, é denominado de crime oco. Então, veja, se a falsificação, dentro desse contexto aqui, ela for muito gritante, tipo assim, que é esse exemplo da nota de R$3, isso aqui é um crime impossível. Mas crime impossível com relação a quê, professora? Ora, crime impossível com relação ao documento falso. A pessoa ela não vai responder por uso de documento falso ou falsificação de documento. Agora, veja, se você tem uma falsificação que é grosseira, mas que ainda assim daria para que a vítima fosse induzida a erro com base nela, essa falsificação grosseira, ela vai caracterizar o estelionato. Como assim? Então, explico. Exemplo, você está lá no mercado, você é caixa, recebeu uma nota de R$70. Porra, você vai olhar aquela nota e sabe que aquilo ali é falso. Então, no caso, a pessoa que apresentou essa nota, ela não responderá pelo uso de documento falso. Por quê? Porque, gente, não dá. Impossível de se consumar. Qualquer um que olhasse, veria que ali não é válido. A pessoa que falsificou responde, não, é muito grosseira essa falsificação. Agora, veja, suponhamos que, nesse mesmo caso, fosse, na verdade, uma nota de R$60, de coloração parecida com uma nota de 50, mas, em vez de ser o 5, é um 6zinho ali. E aí, uma pessoa, suponhamos que seja uma pessoa que seja no meio de uma balada, correria, gente empurrando, e você chegou lá e pá, deu essa nota de R$60 para o caixa. Nessa hora, na correria, na hora de passar de qualquer jeito, veja, se o caixa ele não constatou que ali, ao invés de um 5, tinha um 6, vai caracterizar estelionato? Vai caracterizar estelionato. Por quê? Porque naquela circunstância, da forma como eu acabei de narrar para vocês, isso induziu o caixa em erro, de modo que houve ali um prejuízo desse valor, na medida em que a pessoa que deu o dinheiro, ela teria, em tese, quitado uma dívida, né? Algo que ela tivesse consumido ali. Então, veja, falsificação grosseira, em regra, não caracteriza o uso de documento falso e não caracteriza a falsificação de documento. Agora, se essa falsificação ela for capaz de criar uma situação de erro que faça com que a vítima entregue essa vantagem ilícita, pode, sim, caracterizar o crime de estelionato. Perfeito? E aí, veja que nós temos essa súmula do STJ, que diz o seguinte: a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato de competência da Justiça Estadual. Por quê? Porque falsificação grosseira de papel moeda
não vai caracterizar o crime de moeda falsa, tá? Então, depois, quando nós tivermos uma aula sobre as falsidades, a gente vai ter oportunidade de dissecar um pouco mais sobre essas peculiaridades de moeda falsa, ok? Gente, deu nossa meia horinha, vamos ficar por aqui, pega um cafezinho e volta que a gente já está de volta. Clique lá